Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui com a Fernanda Galo. A Fernanda é organizadora do Breve Dicionário das Literaturas Africanas. Esse livro que saiu, né, pela editora da Unicamp no ano de 2022, agora no finalzinho do ano já. E quero te agradecer, Fernanda, seja muito bem-vinda. Agradeço a sua disponibilidade dessa conversa. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço pelo convite e aproveito já para parabenizar essa iniciativa, né, de divulgação de temas que às vezes são tão restritos ao universo acadêmico, e agora com o canal do YouTube eles acabam ganhando maior audiência, né? Então, muito obrigada e parabéns pelo projeto. Obrigado. Então, desde o começo a gente quis fazer esse projeto justamente de misturar um pouco a conversa com autores de literatura e com pesquisadoras e pesquisadores também, então tá funcionando bem. Inclusive, quero pedir para você que está aí assistindo a gente que você se inscreva no canal, né, que você possa compartilhar essa conversa e outras ali que a gente tem disponíveis, e que a gente gosta muito dos comentários também, né? Acho que essa interação é bem interessante. Gente, para quem não conhece, a Fernanda Galo, ela é mestre pela Universidade Federal da Bahia, é doutora pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde ela atua como pesquisadora em pós-doutorado. Ela também é membro do Caliban, né, Centro de Pesquisa em Estudos Pós-Coloniais e Literatura Mundial, do IEL, que tem à frente lá os professores César Mello e a Helena Brugioni. E ela é coorganizadora do livro A Obra Literária de João Paulo Borges Coelho, Panorama Crítico, que é este livro aqui. Tá. Maravilha também, um grande livro. Gostei muito dessa reunião que vocês fizeram aqui sobre o João Paulo Borges Coelho, mais do que necessário, ainda, até porque a obra dele vem sendo agora, né, mais divulgada aqui no Brasil, então muito interessante também. Gente, o dicionário, o breve dicionário das literaturas africanas, basicamente é um livro que vai buscar contribuir com subsídios para formação de professores, para pesquisas mais fundamentadas nas áreas das literaturas africanas, com visões menos essencialistas sobre a relação entre história, cultura e literatura no continente africano. Né? São 19 verbetes aqui, que tem uma discussão muito densa, muito aprofundada, mas que também são verbetes introdutórios, assim, eles têm essa pretensão formativa, né? Até porque trazem também uma coisa que eu achei muito interessante na proposta, que são as sugestões de leitura que vêm ao final de cada verbete. Os verbetes, assim, têm em média, sei lá, 5, 10 páginas aqui, não tem uma extensão, né, assim, exagerada, uma leitura que é possível de se fazer, então tem essa ideia de formação também muito importante nessa área, que é uma área relativamente recente, né, que está se adensando cada vez mais, que é o estudo das literaturas africanas. Então, são temas bem diversificados, a Fernanda vai falar um pouco disso, que tem assim, molduras transversais, algo que é muito interessante também, e que é uma obra muito importante nesse contexto dos 20 anos da Lei 10.639. Acho que casa muito bem, e comemora muito bem e criticamente esse momento que a gente está vivendo dessa área que a gente partilha, né, academicamente. Fernanda, antes da gente falar sobre o livro, talvez assim, pudesse situar o livro no teu percurso, né? Talvez você pudesse contar, eu li a sua biografia muito breve aqui, no livro tem mais aprofundamento, né? Quais foram as tuas pesquisas, tal. Talvez você pudesse contar um pouco, né? Você que vem da história, tem o doutoramento na antropologia, como é que esse percurso formativo se deu, como é que você chegou na literatura africana e como que o dicionário se encaixa nesse seu percurso de pesquisadora, né, essencialmente. Uhum. Obrigada, Ricardo, pela pergunta. Bom, eu comecei minha trajetória como historiadora, né? Eu sou graduada, licenciatura e bacharelado em História, né?
Dei muito tempo também aula no ensino médio, no ensino básico, sempre em escola pública, né? Então, daí também já esse diálogo com a Lei 10.639 sempre foi muito forte, porque justamente eu comecei a dar aula em 2003, né, no ensino médio, e é perceptível, né, a dificuldade de acesso às obras e à história, de uma maneira geral, né, a história da África. Então, eu fiz o mestrado na UFBA, no Pós-Afro, no Centro de Estudos Afro-Orientais, que é um dos primeiros espaços no Brasil a começar a trabalhar e a estudar, a manter uma relação intelectual com o continente africano. Eu tive professores, eu tive acesso à literatura, às literaturas africanas através dos professores. Eu lembro que o professor Valdemir Zamparoni, que inclusive tem um verbete no livro, nos fazia ler, né, textos do Craveirinha, sobretudo, da Noêmia de Souza. Então, esse meu primeiro contato foi na universidade, através das disciplinas cursadas no CEAL, né? E no doutorado, então, eu fui para antropologia e a minha pesquisa é sobre Moçambique, né? Eu fiz meu doutorado na Unicamp, em antropologia social, e fui várias vezes a Moçambique, né? Vivi 6 meses em Moçambique, fiz trabalho de campo. Meu trabalho foi sobre os processos de desterritorialização na região de Tete, em Moçambique, uma região central, tentando entender um pouco os projetos de dispersão, projetos feitos de dispersão desde o do período colonial, passando pelo período socialista. Período colonial, então, eram as aldeias coloniais, os aldeamentos; período socialista, as aldeias comunais, e, por fim, a intervenção bastante desastrosa da Vale, né, da brasileira, da empresa da mineradora Vale, que fez os reassentamentos. Então, no decorrer dessa pesquisa, eu li muito o trabalho do João Paulo Borges Coelho enquanto historiador, que justamente ele fez a pesquisa, iniciou sua pesquisa, fez um doutorado bastante sofisticado, inclusive, em Tete. E eu lendo o João Paulo como historiador, acabei lendo o João Paulo como escritor. E aí, os elementos que ele trazia, que ele traz ainda, né, no projeto literário dele, me chamaram muita atenção, o modo como ele pensa a história, mas acaba ultrapassando a própria história, que a ficção tem essa liberdade, né? Inclusive, até acho que ele hoje escreve muito mais do que produz trabalhos historiográficos, porque essa liberdade criativa e imaginativa é possível na literatura e não tanto na prática historiográfica, né? Então, aí na minha banca de doutorado, inclusive, a professora Helena Brugioni participou e chamou atenção para o potencial desse trabalho, que foi muito inicial ainda na tese de doutorado, sobre a discussão do João Paulo e do Ungulani, né, que eu também fiz muito en passant na tese. Então, em relação à discussão crítica, teórica, aos estudos mesmo voltados para as literaturas africanas, é algo que não é muito, é algo mais recente para mim, né? Então, eu terminei o doutorado em 2017 e logo comecei o pós-doutorado em 2019, aí 2 anos que eu também voltei ao ensino básico. 2 anos, então, para eu amadurecer um pouco o projeto de pensar esses dois escritores, que agora, então, é o trabalho que eu estou finalizando de pós-doc na Unicamp, que é pensar o modo como João Paulo Borges Coelho e Ungulane Bacacossa trabalham, questionam e, sobretudo, ultrapassam uma visão histórica que se pretende única, né? Que é resultado do projeto nacionalista levado a cabo após a independência. Então, eu trabalho o projeto literário dos dois, não obras específicas, mas o projeto em si, tentando fazer uma análise comparativa entre esses dois escritores. Então, nesse estado que eu me encontro atualmente, e durante o meu percurso frequentando o ambiente o campo acadêmico, né, das literaturas africanas no Brasil, lendo os textos, indo aos congressos, fazendo pareceres, né, eu percebi que havia algumas lacunas, né, metodológicas, conceituais, que eu acho que a minha trajetória pouco linear, vamos dizer assim, né, passando pela história, pela antropologia, poderiam contribuir nesse sentido. Então, o livro ele foi publicado no Fluxo Contínuo da Unicamp, né, da editora da Unicamp, e eu consegui, então, reunir um conjunto de especialistas no continente africano, sejam historiadores, antropólogos, sociólogos,
e também, claro, pessoas que trabalham com as literaturas africanas, né? E tentando oferecer ao público brasileiro uma contribuição nesse sentido, né? De oferecer conceitos, propostas metodológicas, teóricas, que realmente contribuíssem para análises melhor situadas sobre certos temas importantes como tradição, por exemplo, que é algo que se usa muito, oralidade, escrita, e temas também, novos temas, né, como afrofuturismo, perspectivas metodológicas como ecocrítica, como os estudos do Índico, enfim, foi basicamente esse o percurso, né, que culminou nesse livro, que é um breve dicionário, lembrando que um dicionário nunca tem fim, né? Afinal, poderiam ser milhares de outros verbetes, né? Quem sabe numa segunda edição aí, mas esse continua sendo um breve dicionário mesmo. Sim, sim, é algo, é um processo, né, no fim das contas, um dicionário, né, ele é sempre algo a ser atualizado, né, reescrito, com a inclusão de outras discussões. Eu acho que cabe bastante mesmo essa ampliação, né, e eu gostei muito do projeto editorial também, projeto gráfico, tá bem, né, tá bem bonito, assim, ficou bem legal mesmo. O Unicamp sempre capricha, né. Uma coisa que eu achei interessante, pensando o dicionário e pensando o seu percurso, né, como que as coisas estão em homologia, né? Porque, assim, talvez as pessoas da área de letras no Brasil, né, esperassem que um dicionário de literaturas africanas fosse escrito por especialistas da área de letras, né? E você traz essa perspectiva bem interdisciplinar, né, bem atravessada por outras disciplinas, né? Você traz os historiadores, traz o pessoal das ciências sociais também, e isso casa muito, tem uma terceira homologia ainda, uma segunda, né? No caso, tem a sua carreira, tem o dicionário, e tem essa segunda homologia, que é com a própria lei 10.639, lá de 2003, que prevê, né, para os 3 níveis de ensino, né, para quem não está familiarizado com a discussão, prevê para os 3 níveis de ensino a história e a cultura da África e dos afrodescendentes. Então, história e cultura, né, história e ciências sociais, enquanto perspectivas analíticas, né. Talvez você pudesse comentar um pouco essa tua opção por essa perspectiva interdisciplinar, né, por trazer essas outras áreas para a discussão da literatura. E o quanto você vê nisso como ganho, e eu suponho, né, talvez, assim, que haja, por exemplo, uma espécie de reticência com uma espécie de perda da aura da literatura ao ela ser tratada por historiadores e antropólogos também, né? Assim, a literatura, afinal de contas, é um discurso bastante aberto, né? Que propõe uma deriva, que propõe uma interpretação mais livre, né? Um sentido mais aberto do que o sentido mais fechado que a gente teria nessas outras áreas acadêmicas, né? Como a história e a antropologia. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa escolha por essa perspectiva interdisciplinar e esses limites e alcances dessa escolha. Hum. É bom, é curioso porque quem trabalha com história sempre dialoga com quem trabalha com antropologia e acaba que as literaturas também são usadas nesses estudos, né? É, há também uma crítica que a gente poderia fazer com o modo como alguns antropólogos, historiadores também utilizam as literaturas como ilustração daquilo que eles querem dizer, né? Então, essa perspectiva também é algo que deve ser tomado cuidado, né? É assim como também as pessoas, às vezes, alguns intérpretes, né, alguns pesquisadores das literaturas africanas acabam, de uma certa maneira equivocada, né, pensando aquilo como a realidade do país, né? Ou o escritor como o grande porta-voz daquilo que ele está trazendo ficcionalmente, nas suas obras, né? Então, há sempre esse jogo, né? Há sempre esses riscos, mas acho que as contribuições são maiores do que os riscos, né? Porque, por exemplo,
no que se refere à ideia de tradição, né? Há sempre uma relação muito utilizada, né, me parece, pelo menos no que eu conheço, né, da relação entre se buscar, né, numa obra literária, traços da tradição daquele lugar, daquele espaço, daquele país, né? Então, eu trouxe convidei um antropólogo, que eu acho que seria a pessoa mais indicada para falar sobre esse conceito da tradição, que é o Lorenzo Macanho, que é um professor da UFPR, inclusive, especialista em Moçambique, tem obras publicadas, artigos, fez muita pesquisa de campo lá, e no verbete dele ele vai mostrar que há várias dimensões da tradição, né? Há uma tradição reinventada, ressignificada, a tradição simbólica, os usos políticos da tradição, então ele vai mostrar que o próprio conceito tradição é algo extremamente amplo e complexo. Então, ele vai nos ajudar a pensar, né, a próxima vez, então, que tivermos um texto literário nas mãos, né, e corremos o risco de usar essa palavra tradição como algo simples, né, como algo também essencialista no ponto de vista que a tradição só existiria nesses contextos africanos, eu acho que o verbete do Lourenço pode nos ajudar a ampliar um pouco o tema, né? Uma outra coisa também que me chama atenção aí, do ponto de vista da historiadora, né, e da antropóloga, é o modo como, às vezes, algumas análises tenho percebido, ó, claro, não são todos, mas existem também, né, tratam o continente africano de maneira um pouco generalista, né. Então, por exemplo, no verbete Islã e Islamização, que é um verbete que eu gosto bastante, o Tiago Mota, que é um historiador, da Universidade Federal de Viçosa, vai mostrar como a chegada do Islã acontece de formas completamente diferentes no norte de Moçambique, no norte do continente africano, no Oceano Índico e no sul do continente africano, por exemplo. Então, há muitas especificidades que são especificidades contextuais, locais, históricas. Então, o período colonial, por exemplo, português em Moçambique, há várias fases, há vários momentos diferentes. Foi colocado em prática e há vários sujeitos que agem e reagem em relação a essa administração colonial que é muito variável. Então, me chama a atenção, por exemplo, alguém ler um livro de Paulina Chiziane e querer fazer uma grande abstração sobre o que seria a mulher africana. Então, é algo que o próprio verbete da Catarina, que é moçambicana, né, feminista, trabalha as políticas de gênero, os movimentos de gênero que ela prefere chamar, né, mostra justamente isso, que não há uma mulher africana. Então, eu acho que essa necessidade que a história e a antropologia dão de contextualização, ou seja, do que você está falando, qual dos 54 países você está se referindo, em qual das enormes complexidades de cada uma das nações você está se referindo, em qual período histórico, porque certamente a mulher africana, essa grande generalização que se tenta fazer hoje, não é a mesma coisa do que foi há 50 anos atrás, 100 anos atrás, 150 anos atrás. Então, essa base mesmo contextual, eu acho que é importante para as análises, né, é, das obras literárias, e até para a gente não correr o risco também, eu acho que isso é uma, um grande desafio nosso, é não correr o risco de tomar as demandas do Brasil como as mesmas demandas do continente africano, lidas através das obras literárias. Então, é um grande debate, inclusive, eu faço parte da Associação Brasileira de Estudos Africanos, né, da Biafrica, é um grande debate até que ponto há um limite entre a história do Brasil e a história do continente africano. Por mais que haja grandes e profundas relações históricas, há também uma história que é uma história própria daquele espaço, daquele continente, daqueles 54 países e nações, né? Então, é interessante sempre pontuar e situar, me parece que essa leitura multidisciplinar oferece essa leitura, essa contextualização mesmo, né, do continente. Não, perfeito. Você mencionou de início o professor Lorenzo Macanho, né? O Lorenzo, aqui o canal, né, é tocado por mim, basicamente, mas tem a minha companheira que também ajuda aqui no canal, faz a parte técnica e às vezes está à frente de algumas entrevistas
Por exemplo, ela conversou com a Sandra Souza, aqui, que é uma especialista em literaturas africanas também. E a Ana Beatriz, minha companheira, ela defendeu a tese dela na Universidade Federal do Paraná sobre o João Paulo Borges Coelho, e na banca está Uhum. o Lorenzo Macanho também. Foi muito interessante conhecê-lo, pessoa muito joia mesmo, e que também está presente num outro dicionário que você cita como inspiração, né, para o seu breve dicionário aqui, esse projeto coletivo, que é o Dicionário Crítico de Ciências Sociais, né, dos países de fala oficial portuguesa, né? É Isso. isso. É. Então, mas talvez assim nessa continuidade da sua explicação você pudesse trazer um pouco a discussão do seu verbete, né, sobre literatura e história. Eu sei que você já falou um pouquinho do seu trabalho de pós-doutorado, né, a partir do João Paulo Borges Coelho e do Ungulani. Outro dia, por exemplo, a gente entrevistou aqui o Nazir Khan, mais no começo, há uns meses já, e ele comentava que o Borges Coelho é um historiador que na ficção põe em causa o discurso histórico, que desconfia dele, né? Então, talvez você pudesse falar um pouquinho do seu verbete, dessa questão da rasura entre história e ficção, e como um exemplo dessa discussão que você trouxe antes aí da interdisciplinaridade também. Tá certo. Então, eu queria dizer, confessar que o meu verbete foi difícil de escrever, porque em 10 páginas falar da relação milenar entre história e literatura foi realmente algo que deu trabalho, né? E eu tentei fazer uma coisa que eu sempre tento fazer, né? Que é pensar o que estava sendo produzido em termos historiográficos. A gente sabe que a disciplinarização da história foi feita no século XIX, né? Sobretudo na Europa. Então, pensar como é que se deu essa disciplinarização lá e, ao mesmo tempo, que estava sendo produzido, pensado intelectualmente no continente africano. Então, eu tentei fazer esse equilíbrio, né? Entre os dois espaços de produção de conhecimento, né? Então, eu tento pegar ali o Walter Benjamin, quando vai questionar nas suas teses da história, né? A ideia de progresso, a ideia de catástrofe como um contínuo da história, e no mesmo período histórico em que o M. Cesare está escrevendo os discursos sobre o colonialismo, né? Então, um falando sobre a catástrofe e o outro, também os dois, né? De uma certa maneira, falando sobre a catástrofe. Então, eu tento juntar essas, realidades. E no caso, por exemplo, da historiografia, a gente sabe que a partir da década de 60, 70, um pouco antes até, a própria história começou a se autoquestionar, né? Até que ponto ela realmente ela era produtora de uma verdade absoluta que nós sabemos que não existe. Então, a microhistória, a história social, a história do imaginário foram esforços nesse sentido, né? Mas, por outro lado, também uma produção historiográfica no continente africano vai questionar as fontes históricas como a oralidade, né? Eu estou vendo que ali atrás de você tem o livro A Ilíada, né? E no, na História Geral da África, um dos questionamentos é justamente esse: por que que a Ilíada é considerada uma fonte legítima da história da Grécia e a tradição oral não seria uma fonte legítima da história do continente africano? Então, eu fui tentando no meu verbete fazer esses cruzamentos, essas reflexões que foram feitas em diversas geografias, né? E pensando um pouco sobre isso, chegando então ao João Paulo, que é o exemplo que eu utilizo juntamente com o Ungulani, que acho que os dois fazem isso. Eles, de fato, João Paulo questiona o saber historiográfico como esse produtor da verdade, e ele tensiona a história do país, que é uma história, e aí a gente pode pegar tantos textos acadêmicos dele, né, como aquele Fábula, né, que é um texto fenomenal, que ele vai mostrar exatamente como uma certa história oficial, um certo script da libertação foi usado como a grande história de Moçambique e como isso acabou deixando de lado personagens anônimos, né? Personagens que não são os grandes heróis, que não estão lá homenageados na Praça dos Heróis Moçambicanos, mas que fazem parte dessa história vista de baixo, dessa história a contrapelo, né? Que é que é o que a gente gostaria e ansia fazer mesmo, nessa história a contrapelo. Então, me parece que há também, e aí
eu fui tentando, em poucas páginas, mas fui tentando trazer as principais debates, né? A virada linguística, por exemplo, proposta pelo Hayden White, vai mostrar muito bem isso, e até hoje os historiadores têm um grande receio, ou se sentem incomodados, né, de pensar que eles também podem ser narradores, porque fundamentalmente o que ele está dizendo é isso, né? Os historiadores são narradores, e eu compactuo dessa leitura porque quando nós estamos, eu posso falar do meu caso específico, né, frente a um conjunto de fontes históricas, né, de fontes documentais, eu vou escolher aquela que eu vou usar e aquela que eu não vou usar, porque obviamente eu não posso usar tudo. Então, um exemplo empírico, no caso de Moçambique, quando eu estudei os processos de desterritorialização dos aldeamentos coloniais, havia os régulos nessas autoridades locais que compactuavam com a administração colonial, ou seja, achavam que realmente os aldeamentos eram espaços geográficos que iam trazer progresso e aqueles que fugiam. Então, eu posso muito bem escolher qual fonte eu vou trazer na minha tese. Óbvio que eu trago as duas, porque eu acho que ciência é isso, né? Não é a gente escolher um lado, mas mostrar o que estava acontecendo. Então, esse verbete tentou trazer um pouco essa relação de aproximação e descolamento entre a prática historiográfica e a prática escrita, trazendo os dois, João Paulo Borges Coelho e Ungulane Bacacosa, como exemplos possíveis que rasuram essa prática historiográfica e produzem uma imaginação histórica que talvez seja até mais instigante do que os limites historiográficos, que têm esse compromisso com a verdade, na literatura não tem esse compromisso, e é capaz de imaginar futuros possíveis, né? Então, foi basicamente isso que eu tentei fazer. Em 10 páginas eu suei bastante, mas é um resumo, né, daquilo que é possível se pensar sobre esse assunto. Sim, sim. Não, essa capacidade de síntese num tema tão vasto, né? Você pegou um tema muito difícil, mas outros autores e autoras também têm esse desafio aqui, porque os temas, de fato, são, né, bastante amplos, e a proposta de um dicionário é justamente essa de trazer uma síntese, de trazer um texto formativo, e eu acho que está muito bem resolvido no livro, assim, acho que os verbetes se houveram muito bem com esse desafio da síntese. Essa virada linguística que você mencionou há pouco na história também aconteceu na própria antropologia, né, também, então Sim. isso está bem relacionado aqui. Fernanda, uma outra coisa, né, é que o dicionário ele vem disposto em ordem alfabética, ali no sumário, né, como era de se esperar mesmo, mas na introdução você faz uma leitura através de eixos, você propõe que haja a possibilidade de determinados verbetes serem lidos em conjuntos, né, de alguns, você monta um sistema com alguns eixos que seriam 4 eixos, né? Um eixo mais voltado para a discussão do passado, outro que trabalharia a perspectiva do futuro e da relação com outras artes, um outro eixo que traria mais conceitos fundamentais, e ainda um quarto eixo de discussão teórica e discussão metodológica, né? Esses eixos, você já tinha pensado neles? Você fez essa leitura a partir dos textos que chegaram para você? Como é que foi essa questão da previsão desses eixos, de se pensar isso, e talvez você pudesse falar sobre alguns deles, né? A gente até estava conversando antes de pensar aquela relação, por exemplo, entre a, alguns verbetes, né? A escrita, islamização, oralidade, como é que esses verbetes desessencializam determinadas leituras que estão presentes na crítica literária, nos estudos literários brasileiros das literaturas africanas. Talvez você pudesse falar um pouco de cada verbete, assim, citá-los, pelo menos, dentro desses Tá. eixos, e comentar Uhum. esses que a gente tinha pensado de início aqui. Bom, eu tinha uma ideia geral, é claro que aí as coisas vão mudando quando o projeto foi avançando, né? Então a ideia geral era
trazer um conjunto de verbetes aonde eu sentia maior dificuldade e onde eu poderia, de uma certa forma, contribuir com a minha própria trajetória, né? Então, são todas pessoas que eu conheço, todas pessoas que eu confio, sei da seriedade do trabalho deles e delas, né? E então essa divisão dos quatro eixos, ela tinha um esboço, não era exatamente assim, mas depois que todos os textos chegaram, eu consegui e achei interessante construir uma relação entre eles, né? Para eles não ficarem soltos também, né? Então, o primeiro eixo que você citou seria algo mais voltado à história, né? Então, tem, por exemplo, o verbete assimilação, que trata dessa questão, de como, curiosamente, né, foi daí que surgiram os primeiros escritores no continente africano, né? Justamente aqueles que se assimilaram, né? Então, tem ali um conjunto de leis, né? Da onde surgiu esse termo, um conjunto jurídico, o Estatuto do Indigenato, enfim, há uma contextualização sobre esse conceito. Anticolonialismo, que acho que é algo que já foi já bastante debatido aqui no Brasil, né? Dois, literatura anticolonialismo e literatura independência. Acho que esses dois verbetes são dois verbetes que já há um acúmulo de pesquisas grandes sobre esse assunto, mas não poderia deixar de fora, né, porque faz parte, é fundamental que se conheça, né, esses trabalhos. Então, o do anticolonialismo, história anticolonialismo, por exemplo, é feito pelo Valdemir Zamparoni, que eu já citei, ao assimilacionismo, feito pela Carolina Bezerra, que é uma historiadora também, que passou recentemente aqui na UFABC, em São Paulo. A independência, como eu disse, feita pelo Fábio Baqueiro, professor da UFBA, né? E ele ali faz um trabalho interessante de questionar propriamente essa questão nacional, né? Essa vertente de entender esses escritores a partir do nacionalismo. Eu achei bacana como ele discute isso. É, Também outros temas já mais conhecidos, como negritude, e finalmente história e literatura. Negritude feito pela Marta Banassiak e História e Literatura que eu fiz. Então, esse seria um eixo do passado, vamos dizer, né? Não é exatamente passado, mas trata de temas do passado, ou temas que também já foram bastante abordados aqui no Brasil, né? Aham. Desenhos de futuro. Desenhos de futuro tem o afrofuturismo, que é aí um tema que está bastante em voga, feito pela Jamile Borges, também da UFBA. Cinema e uma relação mais com as outras artes, né? Cinema e literatura, que é a professora Carmen Tindó, que todos nós conhecemos, né? E que vem trabalhando muito essa questão. Então, também chamei pessoas que elas estão trabalhando ultimamente, né? Então, a professora Tindó está bastante voltada, fez um encontro interessante aí, recentemente sobre cinema angolano, né? No Rio de Janeiro. E aí tem o eixo conceitos, que eu acho que esse é o eixo que tem mais verbetes, né? Tem o verbete, por exemplo, escrita, que é do professor José Rivaí Macedo, que vai mostrar com muitos dados, eu gosto desse verbete porque ele tem muitos dados, né, que comprovam a existência, a circulação de textos escritos muito antes da chegada dos europeus, então a gente sabe que... E ele faz uma contextualização interessante também das formas de comunicação não verbal, né, como, por exemplo, ele chama os textos dos tambores, os assovios, então, os ideogramas, depois fala dos hieróglifos, né, da escrita demótica na história antiga, desde o Egito. Então, há uma presença milenar da escrita e das formas de comunicação verbais e não verbais no continente africano, ou seja, não é um continente essencialmente pautado na oralidade, embora, obviamente, nós saibamos que a oralidade é fundamental, né, nos espaços africanos, mas, e não só nos espaços africanos, a oralidade faz parte da humanidade, né? Esse é um verbete que eu gosto bastante porque me parece que não, não, não se opõe à escrita e oralidade, ele trabalha essa questão da escrita e oralidade não como elementos opostos, e sim complementares, né? Então, Uhum. vale a pena muito, né, ler esse texto. E traz uma série de referências, eu gosto muito das referências que ele traz também, né? Escritas, da circulação dos textos em árabe ou nos textos aljaminados, que são textos que usam o alfabeto árabe com línguas locais e a circulação desses textos, né?
Complementam também esse verbete, me parece, o verbete do Tiago Mota, que é Islã e Islamização, que trata da importância das escolas corânicas, por exemplo, na divulgação e disseminação dos textos escritos, né? Veja que é muito conhecido os manuscritos de Tombuctu, por exemplo, que tratam da jurisprudência islâmica, né? Então, esses textos vão um pouco também fazendo com que a gente repense, né, quando reproduzo falas do gênero, a tradição oral é algo essencialmente, um traço essencial, e às vezes muito ligado a um passado, né, africano. Acho que eles avançam um pouco nessa discussão. Inclusive, o Tiago Mota, no verbete Islã e Islamização, numa nota de rodapé, ele oferece uma série de referências de bibliotecas, centros de estudos, onde esses documentos do século XIV, XV, XVI, escritos em árabe ou algeminados, textos algeminados, podem ser encontrados. Então, a gente tem até acesso a essa prova concreta dessa circulação desses textos. Lembro de novo, antes da chegada dos europeus. E ele faz uma provocação interessante, né? Pensar a literatura literaturas africanas a partir da chegada dos europeus é, de uma certa maneira, também reificar a presença colonial europeia. Então, ele faz essa chamada de atenção no começo e no final do texto dele, que eu acho provocativa para nós que estamos pensando as literaturas africanas. Ainda nesse eixo conceito, tem outro texto que é da língua oficial e línguas nacionais. Percebi que é um tema também que gera um certo desconforto no Brasil, e eu acho que não só no Brasil, mas em todos os espaços que trabalham essa temática. E a Raquel vai trazer exemplos interessantes do Sol Platy, né, que vai um pouco discutir isso, que vai traduzir Shakespeare para a sua própria língua local. Então, pensar de um outro lado, de um outro ponto de vista também, um ponto de vista local, né? O texto, esse aqui, texto Memórias também, a Adriana Aguiar, que é da UFAM, da Federal do Amazonas, traz uma contribuição importante sobre as possibilidades, né, de se pensar essas variadas e complexas questões que envolvem a memória nos textos literários de autoria africana. Complementa também, me parece, o texto Islã, Islamização e Escrita, o texto da professora Regiane Vecchia, da USP, do José Welton, que é da UNEB, da Bahia, que vai também questionar até que ponto essas especializações são interessantes para o avanço das pesquisas, no que se refere à autoria africana das obras literárias, né? Vai trazer também a contribuição vasta do Jean Vancina, e dos textos da História Geral da África que vão trabalhar essa questão, né? E depois a gente tem também o VB de tradição, que nós já falamos recentemente ali agora sobre do Lourenço Macão, que vai mostrar através do Marshall Salles, por exemplo, utiliza muito Marshall Salles e outros autores para mostrar que a tradição é também um conceito que pressupõe ressignificação, está sempre sendo ressignificada, não pode ser congelada no tempo. E, por fim, o quarto eixo seria as perspectivas teóricas, que aí são mais voltadas para a literatura mesmo, né? Todos os textos ali são escritos por pessoas, por pesquisadores que estão atuando na área de literatura, e me parece que são bastante inovadores, e podem contribuir para outros horizontes de pesquisa aqui no Brasil, né? A Helena Brugioni faz ali um texto sobre o pós-colonial e decolonial, tentando diferenciar as duas perspectivas, esses dois olhares, que muitas vezes me parece são colocados como singulares, e ela vai trazer o Walter Miolo, principalmente, e o Eduardo Said, e a diferença entre os dois, que são complementares, não são absolutamente diferentes, mas têm ali as suas próprias singularidades, né? Sobretudo quando ela fala da ideia de contraponto, que seria pós-colonialismo, pós-colonial, teoria pós-colonial, e a ideia de disjunção, disrupção em relação ao Ocidente, que seria a perspectiva decolonial. Então, ela mostra que há diferenças, né? E o texto Literatura Mundial, do professor Paulo também, que faz parte do coletivo
do livro que foi publicado pela Unicamp também, do REC, né, que fala sobre literatura mundial, como uma outra perspectiva de pensar os textos de autoria africana como registros, né, do sistema combinado e desigual do capitalismo mundial. Então, vai tratar, essa seria uma outra possibilidade. Há também o verbete Ecocrítica, da Jéssica Falcone, que vai mostrar que é algo que já vem sendo desenvolvido desde a década de 90, mas ela vai mostrar os vários desdobramentos da ecocrítica, né? Ela vai falar ecocrítica feminista, ecocrítica queer, ecocrítica materialista, então ela vai mostrar como há também dentro do próprio conceito ecocrítico vários desdobramentos, e como, por exemplo, algumas obras do João Paulo, por exemplo, Água e Ponta Géia, podem ser analisadas por essa lente. Então, são possibilidades que as pessoas podem ter variáveis, né? Que não só uma, que não só duas, mas várias. E o texto também o verbete da Gabriela Beducci também, que fala sobre o Oceano Índico. Esse Oceano Índico eu fiz questão de solicitar para a Gabriela estudos do Oceano Índico, porque eu acho que há uma preponderância no Brasil sobre estudos do Oceano Atlântico, por nossa relação histórica, que se explica, mas há também o Oceano Índico, e a Gabriela vai mostrar que a história dos cruzamentos culturais, populacionais do Oceano Índico tem 5.000 anos, né, de existência, enquanto o Oceano Atlântico, 2.000 anos. No entanto, há muito mais trabalhos feitos e voltados para o Oceano Atlântico que para o Oceano Índico. Então, quis trazer, no fundo, coisas que eu acho que poderiam contribuir para esse trabalho de pesquisa no Brasil, não só no ambiente acadêmico, como você bem chamou a atenção, também no ambiente da escola mesmo, né? Então, a lei 10.639, eu estava vendo uma reportagem essa semana, que foi publicada no GL10, no site, uma pesquisa que foi feita de 1.300 municípios, né, secretarias municipais do país, do Brasil, 69% não tem nenhum tipo de ação que fomente a aplicação da Lei 10.639. Então, é um dado bastante assustador, porque a lei está aí há 20 anos, e essa pesquisa vai mostrar, nesses 1.200 municípios, que 30% apenas tem algum tipo de ação que possibilite a aplicação da lei. Então, é algo que realmente a gente tem que começar a prestar atenção nos limites da aplicação da lei, que esse Uhum, ano faz 20 anos, né? sim. E, bom, só uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, não sei se eu estou falando muito, Não, Ricardo, mas tá eu tranquilo. acredito que a ideia também de publicar esse dicionário, reunir esse especialista, tem a ver também com algo que a gente vem notando nos últimos 10 anos, sobretudo, que é o boom das publicações no mercado editorial brasileiro. Então, quanto mais publicações existem, a gente acredita que quanto mais pesquisas haverão sobre essas obras traduzidas e publicadas no Brasil. Então, quanto mais pesquisa há, eu acho que mais demanda é, por outras formas de teorização, de conceitualização, são necessárias. Então, as coisas vão avançando e caminhando, porque são novos temas, né? Então, novos temas. Temática afrofuturista, por exemplo, não sei se cabe mais na perspectiva nacional, né? Então, os temas das próprias obras literárias vão requisitando, vão demandando outras interrogações, outras perguntas Uhum. sobre aqueles textos, né? Pois é, e às vezes a teoria chega atrasada em relação a essas obras, né? E às vezes a gente é uma discussão, por exemplo, que está no nesse livrinho, bom, não importa agora, mas do Arenas, né? Da USP, que tem lá uma introdução com o professor. Já eu volto a isso, eu vou achar o livro aqui. Ah, tá aqui, o África Lusófona, né? Esse livro aqui do África Lusófona, e a introdução faz justamente essa discussão, né, de que ainda usamos um paradigma analítico, né, uma introdução da Fabiana Carelli e do Mário César Lugarinho,
ainda usamos um paradigma analítico voltado para o período das independências, para essa discussão anticolonial e da formação de uma literatura nacional, da identidade nacional. E, como você bem diz, a chegada das novas obras no campo brasileiro de recepção também, e principalmente de obras traduzidas, né, fora desse escopo da lusofonia, com certeza trazem novas necessidades de molduras, né, de enquadramentos teóricos, e eu acho que o dicionário está numa vanguarda nesse sentido, né, o dicionário que você propõe com essa série de contribuições acadêmicas, está na vanguarda dessa discussão e apresentando soluções para problemas que são contemporâneos, né? Ainda nessa toada da discussão da Lei 10.639, né, que agora está fazendo 20 anos, você trouxe esse dado aí que é assustador, né? Quando a gente comentou aqui há um tempo atrás com a Helena Brugione sobre a opinião dela, né, pediu que ela desse a opinião sobre a lei e tal, e aí falamos do seu dicionário, né, e ela disse da sua experiência, que você vinha da educação básica e que teve o cuidado de pensar o dicionário também para a sala de aula. Mas eu queria que você me desse agora o seu diagnóstico dessa lei, né, porque parece assim, ela introduziu editais de compra de livros, por exemplo, que ficam parados nas bibliotecas, falta formação de professores. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, da sua experiência de sala de aula, experiência acadêmica, como é que você vê o funcionamento dessa lei, né? Onde a gente errou, onde a gente avançou, pudesse dar uma leitura aí Uhum. particular desse problema. Tá, eu posso falar do meu ponto de vista de professora, também fui professora no interior do Rio de Janeiro, em Paraty, e no interior do Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães. E o que eu posso dizer dessas duas experiências específicas é que, de fato, depende muito dos professores, não há uma, um estímulo estrutural da escola ou das secretarias de educação, realmente para que a lei seja aplicada. Outra experiência que eu tive é que eu tentei, por exemplo, faz o que? Ano passado, era na pandemia, em 2020, reunir quais seriam os livros do Programa Nacional do Livro Didático Literário, quais seriam os livros de autoria africana. Eu não consegui encontrar em nenhum lugar, a não ser nas próprias editoras, quais seriam esses livros. Então, a lista, claro, porque o governo anterior não era exatamente um governo transparente, né? Mas eu não consegui encontrar as listas para conseguir Exatamente. entender quais seriam os critérios de escolha dos livros. Então, algo básico que é a informação de quais são os livros. Então, as editoras, elas fazem isso. As editoras vão lá e fazem um projeto interessante, disponibilizam gratuitamente o livro, fazem um roteiro para o professor, fazem inclusive vídeos sobre o livro escolhido, então, as editoras fazem esse trabalho, mas elas fazem dos livros que elas foram contempladas no edital do Programa Nacional do Livro Didático Literário. Então, as outras a gente não sabe. Então, fica uma coisa. E os próprios diretores, eu conversei com a diretora da escola, com a Secretaria de Educação. Então, há uma falta de informação, de coordenação política sobre a chegada e o uso desses livros na escola de aula, na sala de aula, e nas bibliotecas. Então, é realmente algo bastante confuso, em relação ao ensino básico, né? Por outro lado, também é isso, depende um pouco da política, né? Eu participei, por exemplo, de um programa que chamava-se A Cor da Bahia, feito na Bahia, um programa voltado para as escolas básicas, né? Que produziram material, que produziram um material de melhor fácil acesso sobre a história da África, história dos negros no Brasil, com o intuito da aplicação da lei. Então, me parece que há iniciativas, algumas estaduais, a depender do estado, a depender da política, algumas secretarias, mas, no geral, eu diria que é o mesmo problema do ensino médio agora, que é uma falta de coordenação e de diálogo entre as várias instâncias municipais, estaduais e federais, e que dificultam até fazer um diagnóstico,
Porque como é que a gente vai fazer um diagnóstico dos livros, da leitura de autoria africana nas escolas, se a gente não tem uma lista de quais são os livros aprovados pelo PNDL? Fica impossível sem os dados. Então, de fato, acho que falta muita informação, coordenação e força política. Espero que agora isso melhore, mas são tantas as demandas que, assim, também não dá para depositar toda a Sim. fé nisso, né? Mas me parece que há a lei, há iniciativas pessoais, iniciativas desconexas, mas não há um conjunto coordenado da aplicação da lei. Essa é a minha leitura mais empírica mesmo, né, Aham, sobre esse ponto. sim. Tem, tem essa questão, né, da gente estar discutindo aqui uma lei que tem 20 anos, mas é um problema que eu diria que é anterior, no fim das contas, né? Que é o problema do olhar brasileiro, cultural brasileiro, acadêmico brasileiro, para o continente africano, né? Para a diversidade do continente africano. Eu, em vez de 20 anos, se a gente recua 40 anos, eu estava vendo, por exemplo, agora há pouco, que em 1983 teve o lançamento do primeiro volume de uma revista que saiu pela Unicamp, a Revista de Estudos Portugueses e Africanos, uma revista que durou aí uns 40 números, né, e malogrou o projeto ali ao final por falta de adensamento da pesquisa mesmo naquele período. E nesse editorial de 1983, a professora Maria Lúcia Dalfarra comentava o seguinte, algo que eu achei muito semelhante a algo que você coloca na introdução do seu dicionário aqui. Ela dizia, olha, tem dois riscos na abordagem das literaturas africanas no Brasil. Primeiro, a inserção na esfera do exótico e do folclórico. Segundo, um paternalismo complacente. Então, exótico e folclórico, paternalismo complacente. E você escreve ali na introdução ao breve dicionário, constatando um problema que é ou um excessivo pessimismo ou uma complacente celebração. Então, a gente pode ver que não mudou exatamente nesses 40 anos grande coisa, né? Ainda que a gente tenha a lei há 20 anos, a gente tem um adensamento das pesquisas, a gente tenha uma relação muito forte que se estabelece no Brasil entre literaturas africanas e afrodescendentes, isso está muito presente nas pesquisas de mestrado e doutorado no Brasil, mas não mudou grande coisa, e eu acho que isso diz muito do Brasil também, né, Fernanda? Sim, eu acho que nós temos um olhar já historicamente construído, né? Mas me parece também que são justamente as obras literárias e as obras artísticas que vão contribuir para o rompimento desse olhar um pouco condescendente também, né? Eu me lembro que na apresentação, agora você está citando ela, eu falo de uma exposição que eu fui em Lisboa que chama Mecânica do Efêmero. Eu gostei muito da exposição, eram todos artistas angolanos, e a curadora, que é a Gisela Casimiro, né, no texto da apresentação, vou ler um trechinho, que ela fala o seguinte, que aquela exposição é primeiramente um exercício de autocrítica ao que os povos libertados fizeram com a sua liberdade. Então, achei que perceber essa autocrítica que os escritores contemporâneos estão fazendo é algo que nós brasileiros podemos, né, contribuir no sentido de pensar que aquilo está sendo dito, né, e não procurar nas obras essencialismos, né, porque eu acho que também parte um pouco do pesquisador, né. Tenho a impressão que às vezes as pessoas vão ler um livro já com as respostas próprias que querem encontrar naquele livro. E é complicado isso, né, porque daí a gente acaba fazendo exatamente aquilo que nós criticamos no colonialismo, aquela visão eurocêntrica, etnocêntrica, voltada para si própria. Então, eu acho que é importante que a gente escute, leia com atenção o que esses escritores, o que esses artistas, o que o cinema, a produção cinematográfica é muito interessante nesse sentido, está trazendo, né, estão trazendo para a gente, enquanto expressões de autocrítica dos seus próprios espaços também, né? Parece que a gente acaba, e aí é interessante falar, por exemplo, da Chimamanda Adichie, não sei se você viu o artigo que ela escreveu para a revista 451 no mês passado,
ela fala que sente que parece que existe uma espécie de autocensura onde coisas não devem ser ditas, como, por exemplo, a autocrítica e a crítica que ela faz ao país dela, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Sobre o risco de ser condescendente com algumas coisas, né? Então, o dicionário tenta também trazer um pouco isso, né? Trazer as próprias críticas que as obras, né? Chamar atenção para isso, né? O modo como a gente pesquisa, até que ponto a gente não contribui, não corrobora, não reifica esses essencialismos. Acho que é importante ter essa noção, né? Pois é. Tem uma informação de bastidor aqui que a Fernanda me convidou para fazer parte desse dicionário. Na época eu não consegui entregar o texto, não estava em condições de escrevê-lo, e o meu texto seria sobre, o meu verbete seria sobre pesquisa, né, por conta, assim, lamento imensamente não estar aqui, porque afinal de contas ficou uma obra maravilhosa, mas foi circunstância daquele momento. E a minha pesquisa de pós-doutoramento foi justamente sobre a recepção crítica brasileira nas teses e dissertações às literaturas africanas, e por isso a Fernanda me chamou. Tal. E ali eu levantava, né, Fernanda, uma espécie de onipresença de duas coisas, desse enfoque lusófono, digamos assim, e da presença do Mia Couto, qual não foi, inclusive tem um artigo sobre as implicações neocoloniais dessa recepção exagerada do Mia Couto no Brasil, né? Claro que isso tem muito a ver com o mercado, é algo que se faz inclusive a revelia da própria obra do Mia Couto, que tem as suas qualidades, não é isso que está em questão aqui, é uma perspectiva sociológica, né? E que a obra do Mia Couto está presente em 25% das pesquisas brasileiras das literaturas africanas de língua portuguesa. Então, assim, é um inchaço, né, uma hegemonia assim extremamente exagerada, e qual não foi minha surpresa a praticamente não ver o Mia Couto aparecer aqui no seu breve dicionário das literaturas africanas. Se houvesse o meu verbete, ele estaria aqui bastante mais citado, né? É, uma outra coisa, assim, né, que tem relação com isso, né, é um atrelamento, de certo modo, das nossas pesquisas ao que o mercado oferece. E você fala na introdução de um boom editorial, né, de publicações de novos nomes das literaturas africanas. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa dimensão dessa diversidade, né, dessa nova diversidade que vai para as literaturas africanas, por exemplo, escritas por mulheres, por exemplo, escritas fora da língua portuguesa. Esse está deslocando até o pêndulo das pesquisas, eu diria, né? Você citou agora a Chimamanda. A Chimamanda é um nome que nos últimos 4, 5 anos vem sendo pesquisado assim intensamente, né? Então, talvez você pudesse comentar um pouco esse boom editorial, e você já falou um pouco disso, né? Mas essa tentativa, talvez, do dicionário de deslocar esse pêndulo que é de, departa, de departamentos, né? Dos estudos africanos na língua portuguesa, né? Como é que a gente vai se haver com isso, né? Porque a gente vive um novo momento. Isso é muito nítido. Sim, eu confesso que eu não pedi para nenhum dos autores excluir o Miyakoto, foi realmente uma coincidência. E eu confesso também que eu nem tinha percebido isso. Agora você que chamou a atenção, de fato ele É que eu aparece sou pouco, obcecado, né? É eu sou claro que eu acho que às obcecado, vezes daí eu fui buscar. é claro que acho que os VBs, de uma certa forma, contribuem para isso. Quando eu chamo a Gabriela para escrever sobre o Oceano Índico, né, sobre os trânsitos, os estudos do Oceano Índico, ou sobre a islamização, são textos que não necessariamente vão falar de textos da escrita literária em português, né? Então, de uma certa forma, contribui. Mas me chama a atenção, por exemplo, textos, o verbete do Fábio Baqueiro, ele fala do Pepe Tela, mas ele fala também do Mungo Betti. Então, os próprios autores foram construindo, obviamente não dei nenhum direcionamento, longe disso, para escreverem os seus verbetes, né? E calhou de ser um resultado feliz justamente porque
apresenta, talvez, para quem não conheça, uma série de escritores que, inclusive, podem ser encontrados ali no índice remissivo. Então, há uma contribuição nesse sentido também, de apresentar outros nomes, né? Em relação ao mercado editorial, eu acho que é um círculo, né? Eu acho que é a Lei 10.639, que é uma reivindicação dos movimentos sociais, do movimento negro, né? Já faz um tempo, escrevi um pouco sobre isso, não é algo que foi criado em 2003, já era uma demanda muito antiga, do movimento negro, sobretudo, né? Estimulou a produção, editorial, sem dúvida, mas me parece que mais nos últimos 10 anos essa publicação de autoria feminina, sobretudo que não de língua portuguesa, vem ganhando espaço. Por exemplo, a Tsitsi Dangarembga, que é uma escritora do Zimbábue, que eu gosto muito, vem sendo publicada pela editora Capulana, a Fatou Diome, do Senegal, o próprio Tayeb Salib, que é um grande escritor, foi publicado pela TAG, né? Então, há uma cartografia editorial que me parece já descentrada apenas se descentrou, né, de uma maneira geral, dos 5 países de língua oficial portuguesa. E eu acho isso fantástico, porque esses escritores vão nos mostrar como a África é realmente algo absolutamente diverso. Então, o Marrocos é completamente diferente de Moçambique, completamente diferente, embora esteja no continente africano. Então, as literaturas vão chamar a atenção, as produções literárias desses países vão chamar a atenção para esses elementos. E contemporâneos, por exemplo, a Fatou Diome, naquele texto, No Ventre do Atlântico, se eu não me engano, que se chama, ela vai questionar a tradição, ela vai questionar o papel da mulher hoje, no Senegal. Então, ela vai trazer questões que já não são mais questões de fato relacionadas à nação, à constituição do Estado-nação, do qual as literaturas, participaram ativamente, e que esse, período também está presente no verbete, né, no livro, através de 2 verbetes. Essa construção, essa tentativa de reconstruir um outro a partir de uma estética e de uma ética local no período da independência, extremamente importante, fundamental, também está presente no dicionário. A gente não nega isso, claro que não, né? Mas há outros temas, é, como o afrofuturismo, o feminismo, que vão pautando as próprias escolhas estéticas, linguísticas das escritoras, né? Então é isso que a gente vai também avançando, né, e requerindo, como eu disse, outros olhares, outras perspectivas teóricas e metodológicas. Agora, eu gostaria de chamar a atenção também para o fato que a gente lê muitos pareceres para revistas, né, dá muitos pareceres para as revistas. Eu vejo que às vezes há uma tentativa também, de encaixar algumas teorias, algumas perspectivas no texto literário. E eu lembro um pouco do Nazir Khan falando, é o texto literário que te dá, é, os olhares possíveis, né? Então, o texto é ele que vai requerer. Eu não vou usar a ecocrítica em todos os textos, escritos agora pelos africanos contemporâneos, porque a ecocrítica é algo que está sendo, vem ganhando espaço. Depende da obra, depende do autor, depende da perspectiva. Então, acho que é um pouco um trabalho investigativo, um trabalho criativo. Eu gosto muito de trabalhar com a literatura, porque também a gente trabalha com criação, né? Então, Uhum. penso um pouco nesse sentido. Há espaço para tudo. Também quem quer pesquisar a questão nacional, das independências, há espaço para isso. Sempre há novos olhares sobre essa mesma temática, mas também há outras perspectivas que não as nacionais, né? A Gabriela traz, por exemplo, a ideia de pensar o oceano como um arquivo líquido, né? O oceano, Índico e o Oceano Atlântico como um arquivo líquido, como espaços que propiciam outros imaginários, não que só os territoriais. E a gente tem que lembrar que as fronteiras são as fronteiras coloniais, né? As fronteiras dos atuais países africanos são fronteiras coloniais. Então, como é que as próprias populações ultrapassam essas fronteiras? Em Tete, por exemplo, os Senas, os Nhungues, eles não ficam na fronteira, nacional moçambicana, eles têm relações com os outros países, com Malawi, relações familiares, relações religiosas, relações cosmologia, compartilham cosmologias que não é a fronteira nacional que estabelece a vida deles, desses sujeitos, que condiciona a vida desses sujeitos, né? Então,
Creio que, de fato, o boom editorial incentiva as pesquisas e as pesquisas requerem outros olhares, né? É como se fosse um ciclo aí que ocorre, né? Que vem ocorrendo cada vez mais com mais força e a força da internet também possibilita isso, porque os autores já não precisam também estar centrar-se, né? Grandes mercados editoriais, né? Você pode publicar um e-book, por exemplo, uma coisa que se faz muito em Moçambique, e divulgar e vender ali. Então, há outras estratégias, né, de comercialização das obras. Claro. E eu gostei muito de algo que você falou, que não, essa perspectiva mais transversal, mais plural, né, não inviabiliza o perseguimento das realidades nacionais, como o próprio Nazir faz, né? Ele trabalha com diferentes cartografias, faz relações entre a literatura de Moçambique, da Ilha Maurício, por exemplo, coisas desse gênero, mas também se concentra num estudo, por exemplo, sobre o campo literário moçambicano. Então, outro dia, a própria Helena Brugioni falou aqui, olha, eu não acho que a discussão nacional esteja superada, mas o que eu faço é outra Exato. coisa. Eu vou fazer um comparatismo transnacional, eu vou fazer uma leitura a partir da ideia de literatura mundo. Até agora há pouco você falou aí do Paulo Medeiros, eu me virei aqui para procurar, era esse livrinho aqui, né? Que tem. A Unicamp tá com uma série de publicações muito interessantes que ajudam muito a pensar o continente africano e a literatura, né? Então, mas é isso um pouco, essa perspectiva mais plural, mais comparatista, mais transnacional, mais transversal, a ideia de diáspora, né, que está muito presente não só nos autores de hoje, né, mas também até em pesquisadores, né. Um tempo atrás a gente conversou aqui com o Isaka Bano e com a Providence Bampock, que são diaspóricos, de certo modo, né? Estão lá e cá, e que trazem nos livros que eles organizaram, Áfricas nas Literaturas, se não me engano, acho que é esse o título, romancistas que saem também do universo lusófono. Então, acho que o seu livro tá muito irmanado dessas discussões, né? E gostei muito mesmo. Não sei se você quer Obrigada. comentar alguma coisa, mas acho que a gente está meio que fechando, Fernanda. Assim, não sei se você quer comentar mais alguma coisa que a gente deixou escapar aqui. Não, eu queria agradecer, o convite e convidar os telespectadores a, a comprarem o livro mesmo. Eu acho que vale a pena. É exatamente isso que você falou. O objetivo é oferecer o maior conjunto de possibilidades plurais e transversais possíveis. A gente não precisa ficar só num modo de olhar as obras literárias, até porque as obras literárias trazem questões muito variadas, muito complexas, os estilos estéticos, né, os temas abordados, os personagens, enfim, é, nos apontam para vários lugares possíveis, né? Acho que as várias possibilidades é que o livro tenta mostrar e contribuir com as muitas possibilidades de pesquisa que já vêm sendo desenvolvidas no Brasil. Então, é só um complemento, uma contribuição, Uhum, nesse sentido, né? perfeito. E que contribuição. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, então, o link para as pessoas adquirirem o livro. E te agradeço, então, Fernanda, foi uma conversa excelente, bem esclarecedora, né? Teríamos muito mais ainda a falar, os verbetes são bem profundos, e quero destacar de novo esse aspecto que eu achei muito interessante, que eles trazem sugestões de leituras, né? Trazem uma bibliografia mínima selecionada para cada uma dos 19 verbetes que estão aqui presentes. Obrigado, e Obrigada a você. semana que vem a gente volta aí com mais outro livro. Obrigado, Obrigada. Tchau, tchau. tchau.